a gente virou sócio, sabe? Sócio da criação dos filhos. Com a rotina, acaba ficando comum você estar do lado daquela pessoa. Uma nova regra foi sancionada pela então afastada presidente Dilma Rousseff em 2014, a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é uma modalidade de guarda em que as decisões, toda e qualquer decisão em relação ao menor, ela deve ser tomada em conjunto. Há 2 anos em vigor, ainda há muitas dúvidas sobre o assunto. Enfim, quem leva, quem traz, quem protege no âmbito familiar. A seguir, o advogado Dr. Marcelo Fernandes fala frente a frente com Bernardo. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Programa Frente a Frente com Bernardo. Assista aqui na TV aberta todas as quintas-feiras a partir das 18 horas. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, obrigado pela audiência significativa que vocês estão nos proporcionando. Hoje nós temos uma entrevista fantástica, que justamente é o alvo das maiores perguntas que existem entre as pessoas, sobre a guarda compartilhada e a guarda alternada. Doutor Marcelo, o senhor como advogado excepcional, um advogado de renome, é um prazer muito grande lhe receber. Eu que agradeço, Bernardo, a oportunidade e o convite, principalmente para tratar de um tema tão importante para a nossa sociedade como é a questão da guarda compartilhada. Com certeza, é muito importante. Doutor Marcelo, mesmo tendo 2 anos de existência a nova regra da guarda compartilhada, ainda assim as pessoas têm muita dúvida de como agir e como que funciona. Por que, já com 2 anos de existência, continua toda essa polêmica, essa dificuldade? Na verdade, Bernardo, primeiro que é a guarda compartilhada. Guarda compartilhada é uma modalidade de guarda em que as decisões, toda e qualquer decisão em relação ao menor, ela deve ser tomada em conjunto, por ambos os genitores, pelo pai e pela mãe. Vamos imaginar aquele modelo tradicional de guarda, da guarda unilateral, uma via de regra que se sustentou durante décadas de forma absoluta, em que o menor ficava com a mãe e o pai pagava alimentos e realizava visitação a cada 15 dias. O que acontece na guarda unilateral? Até então, a pessoa, o guardião, ele é quem decide sobre escola que o filho vai estudar, quem que vai levar, vestuário, o que a criança vai vestir, que ela vai comer, médico, qual médico que irá frequentar, a questão da religião, qual vai ser a religião da criança, enfim, quem leva, quem traz, quem protege no âmbito familiar. Com a guarda compartilhada, ainda que se tenha uma residência fixa, ambos os genitores decidem sobre essas questões. Então, tudo que eu falei, qual escola vai estudar, o que vai vestir, como vai se alimentar, do que vai se alimentar, médico, qual médico que irá frequentar numa necessidade, aulas extracurriculares, vai ter aula de futebol, aula de judô, natação, tudo isso é discutido e é decidido por ambos os genitores.
Guarda compartilhada pressupõe participação, é uma participação ativa na tomada de decisões em relação à criança. A grande dificuldade ainda é, primeiro, que a lei, em que pese 2 anos, ela é uma realidade recente para as famílias por uma questão cultural, dado aquele modelo tradicional de guarda unilateral, que a criança ficava com a mãe e o pai, que era o grande provedor da família, por assim dizer, sob o ponto de vista econômico, tinha que trabalhar e pagava pensão ao filho e realizava a visitação a cada 15 dias. Com a emancipação da mulher, enfim, com toda a mudança social no sentido de igualdade de direitos e deveres, a mulher ocupando cada vez mais o seu espaço, então, o que acontece? Hoje, homens e mulheres têm os mesmos direitos, a mulher também trabalha, né, fora. Então, eu diria que essa alteração, essa quebra de um modelo, de um paradigma, é o que gera muita dúvida ainda, mesmo porque a guarda compartilhada ela não é uma regra fixa, rígida e muito clara. Ela sempre vai depender do interesse da criança de um lado e do caso concreto, das particularidades daquela família, daquela entidade familiar, para que você tenha balizado o que é e como será essa guarda, esse compartilhamento de guarda. Sintetizando, qual a diferença entre a guarda compartilhada e a guarda unilateral? A guarda unilateral, você tem um dos guardiões com a criança. Na guarda compartilhada, você tem ainda que você tenha uma moradia para a criança fixa, uma base familiar, seja com mãe, seja com pai, de outro lado você tem um alargamento das visitas. Você não terá mais aquela visitação quinzenal. Não é? O pai eventualmente vai buscar na escola, vai levar, um dia dorme na casa do pai, não há problema algum. Existe uma aproximação maior física, existe essa possibilidade. É claro que para cada caso é um caso, você tem que analisar ali o caso concreto, porque às vezes você tem questão de distância e fica mais difícil. De qualquer forma, ambos exercem o poder familiar. O que é esse poder familiar? É o poder de decidir, é o poder de proteger, é o poder de orientar, em relação à vida da criança. Então, ambos, na verdade, decidem as questões do seu filho, em que pese o fato de não residirem mais sob o mesmo teto. Então, a grande diferença é a seguinte: a custódia física, ainda que permaneça tão somente para um dos guardiões, você tem aí a custódia física pertence tão somente a um deles, mas você tem a guarda jurídica, que é a participação efetiva de ambos no cotidiano da criança. Então é aquela questão, sim, é pai que acompanha a lição de casa, é pai que vai buscar na escola, o pai participa da reunião da escola, não é? Hoje é muito comum guarda compartilhada, está lá os 2 pais, para participar da reunião, para saber como é que está o desempenho da criança, ainda que, é óbvio, hoje eu não posso ir, vai nessa você, no outro vai, mas acabou aquela situação de que o pai era um mero visitante, ele mal tinha notícia, ele mal tinha acesso a um boletim, porque aquela responsabilidade estava nas costas da mãe, por assim dizer. Eu estou dizendo mãe, poderia ser ao contrário, mas é o nosso modelo tradicional. Hoje não, ambos decidem em relação à vida do menor. É uma grande revolução social. Espero que seja melhor para o povo. Doutor Marcelo, antes de continuarmos, nós vamos fazer uma pequena pausa para que possa apresentar um filme bastante esclarecedor para a população. Pois não. Dear Mom and Dad, I know that you are hurting. I'm hurting too. I feel and feed off your tension, fear, and shock. Although I am young and cannot express verbally what is happening in our lives, I'm still feeling the impact. My heart is broken every time I have to give up a parent. My sense of security is lost. Please don't assume that I am resilient. Please don't assume that my life will be exactly as it was, and that I will continue to feel the same love from both of you. I am a human being just like you. My needs are just like yours. I need love, attention, nurturing, stability, consistency, affection, understanding, patience, and mostly to be wanted. When you fight over me or put me in the middle of your argument, you are sending me the message that winning with each other is more important than my life. I am learning from you that it is better to be right than to be loved. You are teaching me that I came from a person who is unlovable and wrong, and that I am somehow wrong too. When you confide your hurt in my heart, you are storing up adult pain and robbing me of my childhood.
You are taking away my belief that love is unconditional and replacing it with a message that tells me to become hard and not to love because I will get hurt and not be able to recover. You may not understand this today, and I am so small that you are not thinking about my future, but you are putting me at a greater risk of getting a divorce myself. At times you are risking my safety to fill a void in your heart. My safety is your job. Without you and your protection, I am unshielded from the world. This will manifest in irrational fears for me, because I will stay in a state of fight or flight for most of my life. Someday, this initial shock will wear off, but how you choose to parent me through this crisis will never wear off. I will either feel your sense of selflessness, support, protection, or I will have a scar on my heart with a message that reads, "Good things happen to good people. I must be bad." Thoughtfully, the child of divorce. Dr. Marcelo, o sofrimento de uma criança com a separação dos pais é inconteste, é verdadeira. Os pais, a tendência é que eles briguem pelo direito de ficar com o filho. E eu lhe pergunto o seguinte, durante o processo, a guarda compartilhada prevalece sobre a opinião da criança pelo juiz? Na verdade, até Como se processa é com isso? tristeza que a gente assiste esse vídeo, porque aí você visualiza o efetivo sofrimento da criança, porque na verdade a base familiar, ocorre uma ruptura na base familiar. Então a criança perde a segurança, né? Ela tinha ali no seu porto seguro, o seu domicílio, e com os pais ali unidos, ainda que com as desavenças do dia a dia, mas enfim, ela tinha ali seu referencial, e de uma hora para outra ela perde esse referencial. Em não havendo comunicação, diálogo, no mínimo um canal respeitoso para o trato com a criança, os resultados são muito difíceis, são desastrosos. O que a gente observa hoje no judiciário é a questão da dificuldade de entendimento. Quando você tem uma dificuldade de entendimento das partes, abre-se a porta da terapia familiar, porque aí o judiciário vai precisar fazer o quê? Trazer aquela família para dentro do processo, conhecer aquela realidade, né? Quem é o pai, quem é a mãe, como mora, onde mora, como se alimenta, quem cuida, em caso de ofensas mútuas, na verdade, será que isso não é prejudicial à criança? Será que o foco desse tipo de tratativa não é a própria criança? Então isso gera muito conflito. A questão da opinião da criança, ela vem no bojo dessa discussão, não que não seja importante a opinião. A criança, desde que já tenha um determinado nível de discernimento, não existe uma idade necessária para que isso aconteça, via de regra 10, 11, 12 anos, a opinião dela é importante, mas muito mais importante é a prevalência do interesse da criança. E para que o próprio Estado visualize qual o melhor para essa criança, esse Estado, o juiz, precisa precisa conhecer aquela realidade. Então, é fotografar aquela família, trazer para dentro do processo. Vi estudos interdisciplinares. Então, é psicólogo, assistente social, são vistorias, visitação àquelas residências, como que se dá. Cada família, Bernardo, é uma entidade única, não existe duas famílias iguais. São padrões de relacionamento diferentes. Então, em algumas casas, quem cuida é a empregada, é a babá, é a avó, é a irmã, é a mãe que está ali 24 horas, como essa criança se alimenta, ela está protegida, onde que ela se sente protegida. Então, o judiciário terá que aquilatar todas essas circunstâncias para poder, ao final, decidir o que é melhor para essa criança. Agora, temos um detalhe. Se a situação se a dificuldade de comunicação é extrema entre os pais, e o judiciário vai precisar decidir sobre essa causa, muitas vezes entra no bojo desse processo a guarda alternada. Nós temos muitas decisões nesse sentido, que seria a guarda alternada. Uns enxergam como uma modalidade de guarda compartilhada, que é mais ou menos o seguinte: olha, uma semana fica com você, uma semana fica... Essa é a guarda compartilhada ou a guarda alternada? Essa é uma guarda alternada. A doutrina, que seriam os estudiosos na área do direito, entendem isso como uma alternância, o que não é benéfico. Segundo a maioria dos estudos que nós temos, ela não é benéfica à criança, porque a criança perde um pouco da sua referência domiciliar, da sua base, sua identidade, perante os amigos, os terceiros, perante a sua religião, fica difícil.
Muitas vezes temos boas experiências com guarda alternada, às vezes quando você possui uma cidade de interior, uma situação em que as distâncias são menores, então pai viaja, mãe viaja, trabalha, então fica 3 dias com um, 4 com o outro, mas aí a criança não sente tanto. Por quê? É a mesma escola, né, os amigos estão todos ali próximos, mas a crítica à guarda alternada, ela é muito grande porque o interesse do sistema não, a preocupação do sistema, eu chamo de sistema, na verdade, esse conjunto de leis que nós temos, o interesse é o bem-estar do menor, é o interesse do menor que deve ser buscado. Então, pelo interesse do menor, a guarda alternada ela é muito criticada, não seria o melhor modelo a seguir. Mas, doutor Marcelo, como ficam as decisões sobre o cotidiano da criança? Entre a guarda alternada, a guarda compartilhada, a guarda unilateral. Como fica a situação da criança? A guarda no compartilhamento, os pais decidem. Tem que conversar, Bernardo, tem que aprender a conversar. O espírito da lei, na verdade, dessa alteração legislativa que ocorreu e alguns artigos do Código Civil foram alterados, é no sentido de que, olha, vocês não conseguem conversar, acabou o casamento? Acabou o casamento, acabou para vocês, o filho não tem nada a ver com isso. O filho deve ser blindado, deve ser protegido, de modo que eles consigam conversar em relação às decisões do menor. Então, tudo aquilo, qual é a escola, como vai se vestir, o cotidiano, a participação efetiva. Então, é muito comum hoje, o filho faz lição de casa, tira foto, manda para o pai. O pai, às vezes, está em outro país, mas está participando. Então, a questão do distanciamento físico é muito relativo. Quando você tem um ambiente saudável naquela família, entre aqueles cônjuges separados, mas você tem um ambiente saudável. Então, você consegue a preservação dos interesses da criança. Agora, uma vez na guarda, muitas decisões que nós temos é no sentido de que aquela situação de animosidade, de conflito, de briga no casal é extrema, é tamanha, que os juízes declinam pela guarda alternada, ainda com foco no interesse da criança, porque mesmo para que você aplique a guarda alternada, você tem que analisar o caso concreto, aquela realidade, não tem como você criar uma situação com pais morando em cidades diferentes, em estados diferentes, porque a criança precisa frequentar, ter a sua rotina de escola, seus vínculos de amizade, seus vínculos afetivos ali com aquela comunidade. Não é? De qualquer forma, na guarda alternada, aí há uma pequena ruptura nessa situação do poder familiar e na tomada de decisões em conjunto. Porque algumas decisões vocês não conseguem conversar. Essa semana decido eu, semana que vem decide você. Essa semana decido eu, semana que vem... Isso não é salutar para o bem-estar do menor. Não é? Todo esforço, na verdade, do judiciário é no sentido de se buscar essa aproximação. Isso é muito comum, que opera nas varas de família. Você tem que buscar um mínimo, na verdade, de diálogo, tem que ser criado um canal de diálogo, de respeito entre esses genitores, para que se converse sobre guarda compartilhada. E o espírito da lei é justamente esse. Olha, não deu mais, vocês estão brigando, continuem brigando. Mas em relação ao filho já está decidido, porque a guarda é compartilhada. Isso já é lei. Doutor Marcelo, eu vou pedir licença um momento. Está na hora de nós fazermos um pequeno break. Meus amigos, fiquem comigo no Mundo de Canal. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Programa Frente a Frente com Bernardo. Assista aqui na TV aberta todas as quintas-feiras a partir das 18 horas. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária
da maior cidade do Brasil. Doutor Marcelo, voltamos após um pequeno intervalo, meus amigos. Eu falei que era pequeno, está provado que é pequeno. Doutor Marcelo, você acredita pessoalmente que cai por terra aquele pensamento de que a mãe sempre leva vantagem nesse tipo de no caso de separação e na guarda... eu diria que vantagem, né, isso está muito enraizado na nossa... numa questão cultural, são hábitos, são valores, são costumes. Agora, a mulher hoje conquistou o seu espaço de trabalho, ela também trabalha, ela estuda, assim como o homem. Então, a questão da guarda, e a guarda compartilhada reflete muito isso. É muito comum quando você é procurado no escritório, uma das partes vem para aquelas reclamações típicas. Quando é a mãe, não, a guarda compartilhada não é adequada porque o pai não sabe cuidar da criança. E a mãe é natural, tem toda aquela afeição, tem aquela cuidade mesmo do dia a dia, né, aquele perfeccionismo. Então vem com esse pensamento. O pai, em contrapartida, vem para falar o quê? Ah, mas ela trabalha, ela não fica com a criança o dia inteiro, a criança está na creche, está com a avó, está com a babá, por que ela quer a guarda unilateral só para ela? E aí nós encontramos a seguinte situação. A primeira pergunta, mas quando vocês estavam casados, ela já trabalhava? Ela já trabalhava, então você cuidava da criança? Cuidava. E agora, depois de separados, a criança ficava já com babá, com vó? Já ficava. Então você observa, a realidade, o cotidiano, ela não vai... claro, muda no sentido de que o casal não mais habitará a mesma casa, mas para que a criança não sinta que houve uma ruptura nessa base familiar, para que não perca a sua segurança, seu conforto, a sua própria identidade, exatamente. Você tem aí a guarda compartilhada uma grande opção. Então, essa questão, se a mãe leva vantagem, eu entendo, eu acredito que nós temos uma questão cultural instalada e que demora um pouco a ser quebrada, a ser enfrentada, mas isso serve para todos, serve para os operadores do direito, para promotores, para juízes e pela própria sociedade que enfrenta esse tipo de problema. Nesse caso, o que deve fazer o pai que visita o filho a cada 15 dias e quer ampliar essa visitação? O que ele deve fazer? Ele tem que entrar com uma ação pleiteando a revisão da guarda. Para que ele tenha, porque a lei é muito clara, a lei determina o seguinte, ela visa a guarda compartilhada, visa o interesse do menor, não é? Você conquista a guarda compartilhada atendendo o interesse do menor e as peculiaridades do caso concreto, e desde que você, pai e mãe, tenham aptidão. Então, se ambos são aptos, capazes, não há empecilho algum para que você conquiste a prerrogativa da guarda compartilhada e para que você tenha uma participação mais ativa no cotidiano da criança. Então, aquele que eventualmente hoje enfrenta uma situação de guarda, muitas vezes, isso é que é curioso, nós temos inúmeros casos de guarda unilateral onde se pratica a guarda compartilhada. Mesmo porque, Bernardo, hoje um precisa do outro. O mundo hoje está muito corrido, com o advento das novas tecnologias, todo mundo achava, ai que bom, agora nós teremos trabalhar menos e mais lazer. Não, está todo mundo trabalhando mais, as distâncias ficaram maiores, né? Você demora mais tempo no trânsito para ir para voltar. Um precisa do outro. Você me ajuda? Vai buscar na escola, eu vou levar, janta na tua casa, depois eu pego, vou atrasar no trabalho, a condução aconteceu tal coisa. Então, muitas vezes num contexto de guarda unilateral, você já tem um compartilhamento de fato, né? Mas aquele que quer o compartilhamento jurídico entra com uma ação pleiteando a revisão de guarda e, em havendo acordo, o juiz homologa esse acordo e continua a guarda compartilhada. As pessoas precisam entender que mesmo havendo uma ruptura do casamento, havendo o advento do divórcio, as pessoas não se separam, porque tem um elo que é impossível de dissolver, que é os filhos. É fato. E os filhos devem ter prevalência sobre qualquer, entre aspas, direito. Não, e essa é importante a tua colocação, porque a lei da guarda compartilhada, ela impõe essa reflexão. Nós temos dados recentes do IBGE de 2014, e nos últimos 10 anos, o número de divórcios no Brasil teve um aumento de quase acima de 180%. Eram 130 mil casos na década de 2004 a 2014, eles saltaram para 340 mil casos. Então isso é uma realidade. As famílias se reestruturaram, com o próprio conceito de entidade familiar foi se alterando ao longo do tempo, não é?
Então, essa parceria entre guardiões, ela deve existir, é muito importante, para que você tenha um crescimento saudável do seu filho, não é? Doutor Marcelo, havendo a ruptura do casamento, havendo aquilo que ninguém queria, mas houve a ruptura, e a situação dos pais, financeiramente, fica impactada? Na verdade, a grande dúvida, ou muitas vezes nós escutamos muito essa questão, a questão dos alimentos e guarda, como que vai ficar? Então o pai que agora pleiteia a guarda compartilhada está pedindo por quê? Para deixar de pagar a pensão alimentícia. Né? E a mãe, em contrapartida, fala, não, eu até não tenho problema de compartilhamento, mas eu preciso do dinheiro e com o compartilhamento eu vou deixar de receber. Não tem nada a ver. O binômio necessidade e possibilidade, que na verdade está posto no sistema e é o que garante o interesse do menor, porque a criança precisa do alimento. Em contrapartida, o pai e mãe têm a sua capacidade financeira. A regra continua a mesma. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Isso não tem nada a ver com compartilhamento de guarda. Talvez em algumas situações específicas em que, ou mesmo numa situação de guarda alternada, pode ocorrer a minoração, mas algo ali muito marginal. Não é em razão disso que você vai deixar de pagar a pensão, mesmo porque as crianças têm um custo fixo aí entre vestuário, a higiene, alimentação, escola, atividades extracurriculares, que são custos que existem e vão continuar a existir independente da modalidade de guarda. Então, a responder a tua pergunta, não existe uma ruptura na questão dos alimentos, tão somente porque o pai ou a mãe está a pleitear a guarda compartilhada. O binômio necessidade e possibilidade continua. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. O pai ganha 5 mil e paga 1.500 de pensão. A mãe ganha 1.000, vai pagar 1.500? Não, vai pagar ali os seus 500, os seus 1.000, vai pagar os seus 500, há uma proporcionalidade, de acordo com as possibilidades de cada um. É muito triste. O senhor sabe, tanto quanto eu, que militamos como advogado, o pensamento que vem embutido em muitos pais, tá? Que quando acaba o relacionamento com a mãe, não tenho mais obrigação. O filho é da mãe, não é mais meu. Que coisa errada, que coisa triste. O filho não é da mãe nem do pai. O filho é do casal. Deus nos deu o empréstimo de uma criança para a gente cuidar. E não para chutar como se fosse um vaso ou alguma coisa assim. Filho é a melhor coisa do mundo. As pessoas têm que ter consciência, discernimento e vontade de amar essas crianças. E a guarda compartilhada traz essa reflexão. No fundo, Bernardo, ela traz essa reflexão no seguinte sentido. A briga de vocês é problema de vocês. Não use a criança como arma para que um ataque o outro. Aquele que está se sentindo menosprezado, usa a criança para atacar o outro guardião. A lei é muito clara nesse sentido. Inclusive, ela penaliza, né, aquele guardião. Isso que eu queria. Aquele guardião que eventualmente ele quebra o regramento da guarda compartilhada, ele se vale desse regramento para denegrir a imagem do outro, isso já é alienação parental. Nós temos lei própria para isso e o sistema combate as práticas de alienação parental. No caso da guarda compartilhada, aquele guardião que usa a criança para denegrir o outro genitor, esse pai ou essa mãe, ele vai desde uma advertência ou até mesmo a perda da guarda. Existe pena criminal de cadeia? Não, de cadeia eu não diria. Na área civil você tem aí, obviamente, questão de maus tratos, né? A questão dos maus tratos em relação ao menor, aí você vai para a área criminal. Na área civil, isso se dá numa efetiva perda da guarda, no distanciamento do pai, porque imagine, ele é apto, mas ele está a demonstrar que ele não detém toda essa aptidão. Exato. Se ele não respeita o próprio guardião, que no caso seria o pai ou a mãe desse menor. Né? Então, ele pode sim sofrer, a lei impõe algumas sanções no sentido de, porque o foco da lei não é penalizar, é enquadrar. Você precisa enquadrar, na verdade, essa entidade familiar para que a criança tenha o seu crescimento preservado. E tenha um caminho crescimento digno e com equilíbrio moral, com equilíbrio emocional, que ela cresça com segurança, protegida.
Nós estamos falando em guarda onde os pais querem a guarda, que brigam na guarda alternada, na compartilhada, tudo. E quando um dos cônjuges não quer o filho, não quer a guarda? Como que se processa? Não, na verdade, aí no caso, quando um dos dois não quer ou não pode, a regra do sistema é a guarda unilateral. Fica com um dos dois. Volta a guarda unilateral. Volta a guarda unilateral. É claro, há de se observar que o foco é o interesse do menor. Muitas vezes o pai imagina a seguinte situação. Ele mora em outra cidade, não é? Ele mora em outro estado. Fica muito difícil, talvez, a questão da guarda compartilhada, dependendo do caso concreto, das peculiaridades da família, da situação daquela separação. Então, em se analisando o que for melhor para essa criança, muitas vezes se continua com o modelo tradicional da guarda unilateral. Então, eu lhe faço a seguinte pergunta. Veja, os genitores não querem. Não aceita nenhum dos 3 tipos oferecidos. Não quer a guarda compartilhada, não quer a guarda unilateral, não quer a guarda alternativa. Nesse caso, que tipo de guarda vai prevalecer perante o juiz? Nenhum deles não aceita, nenhum dos dois aceitam nada. O juiz aí, no caso, é o caso desse estudo interdisciplinar, no sentido de trazer essa família para dentro do processo, e através da análise de psicólogos, assistentes sociais, não é, de outros relatos, até por parte do próprio Conselho Tutelar, do município, você chega a um estudo social para que o juiz visualize o que é melhor para aquela criança. Tem casos em que a guarda compartilhada não é viável. Não sei, de repente o pai ele é um alcoólatra, ele bebe na frente do filho, ele usa droga, a mãe tem algum distúrbio psíquico que não se sabe, enfim. São situações muito peculiares, muito particulares. Então o juiz vai precisar, na verdade, desse estudo, dessa aproximação. A assistente social vai até a casa para verificar em que condições aquela criança vive, onde se alimenta, como se alimenta, que horário se alimenta, questão de vestimenta, de cuidado, de higiene, enfim, para se saber se há aptidão por parte dos genitores, não é? De modo a atender o interesse daquela criança. Então, ela é regra, o compartilhamento é regra no sistema, desde que haja aptidão e que venha em prol do bem-estar da criança. Caso contrário, não. Está na hora de nós fazermos um pequeno break. Meus amigos, fiquem comigo no Mude Canal. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Programa Frente a Frente com Bernardo. Assista aqui na TV aberta todas as quintas-feiras a partir das 18 horas. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Mas eu não quero ser gorda, eu não gosto de ser gorda. Então, minha filha, para de chorar, levanta a bunda da cadeira, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma dieta. Não tá feliz do jeito que tá, você tem que se mexer, concorda? Marcelo, para nossa alegria, está havendo a participação dos internautas, das pessoas que nos assistem. E eu queria justamente lhe fazer uma pergunta de uma das pessoas que estão participando. É a Betânia Correia do Nascimento, ela é de São Paulo. Doutor Marcelo, existe ou já ouviu falar em guarda compartilhada entre pai afetivo?
Ah, sim, perfeito. A questão da afetividade é o foco do sistema. Não é? Muitas vezes você tem uma situação, imagine a seguinte situação, você tem ali dois pais biológicos, o homem e a mulher, que eles vêm a se separar. Um padrasto, na verdade, cria aquela criança como se filho fosse, e você tem ali uma questão afetiva muito intensa, você passa a ter um pai afetivo. Não é? Em havendo uma nova separação, não há problema algum. A questão da multiparentalidade é uma realidade do nosso sistema. Então, esses três são aptos a pleitear a guarda compartilhada. Nós temos situações em que a avó é reconhecida como mãe da criança. Tem até uma música do Zé Ramalho, Avô Rai, é uma homenagem que ele fez ao avô Raimundo, porque avô e pai. Quer dizer, isso é reflexo da sociedade, né? A entidade familiar, Bernardo, é algo muito único, é muito única essa entidade. Ela desenvolve ali seus padrões de relacionamento. E o foco do sistema é a afetividade, né? O princípio da afetividade, essas relações de afeto, de carinho, de respeito, de amor, de proteção, decorre do princípio da dignidade da pessoa humana. E é isso que o menor precisa. O porto seguro da criança, não é? Ele se sente seguro de acordo com as relações afetivas, com aquela teia afetiva que é criada em torno daquela família, em torno daquele menor. Seja um vô, seja um terceiro, seja um pai não biológico, mas o sistema garante, o que vai garantir o interesse desse menor são essas relações afetivas que são criadas. E entre os homoafetivos? Um casal de mulher, um casal de homem, como fica a relação? Perfeitamente. A situação é exatamente a mesma, porque nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, em sendo pessoa, pouco importa se é uma relação entre duas pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes. Nós tivemos até um caso, não sei exatamente há quantos anos, aquela cantora Cássia Eller, que ela veio a falecer. Ela detinha um relacionamento com uma companheira e ambas criavam um filho, não é? Então, e essa companheira é a mãe afetiva da criança. Então, a questão, independente se há esse relacionamento entre pessoas do mesmo sexo ou não, qual é o foco do sistema e o foco da guarda compartilhada? É garantir o interesse do menor, é garantir o bem-estar da criança. Isso se dá através das relações de afeto, não é? Com quem essa criança mantém um vínculo afetivo. Esse assunto me faz lembrar uma música recente que diz: na separação, quem fica com o cachorro e o violão? O violão eu tá acho mais fácil. Bastante coerente com esse momento da É. conversa. Quem fica com o cachorro e o violão? O cachorro, a questão dos animais é bem peculiar pelo seguinte, já existem julgados, né, julgados recentes, no sentido de que o animal conferiu-se o direito a ambos aí, os guardiões, os cuidadores, a uma guarda compartilhada do animal. Com certeza. Foi até interessante a colocação do juiz, ele se valeu do princípio da dignidade da pessoa humana e, por analogia, traduziu-se na dignidade de um ser humano, na verdade. E ali, aquele animalzinho criado por ambos, nos casos que eu tive conhecimento, optou-se por uma guarda alternada, então, olha, o cachorrinho fica uma semana para ti, uma semana para outro. Tem um colega meu, advogado, há muitos anos atrás, teve uma situação no interior, muito parecida, mas a discussão era em torno de um pato. E o casal na audiência de conciliação brigando pelo pato. O pato vai para mim, o pato tinha até nome. O pato vai ficar comigo, o pato vai ficar contigo, enfim, o juiz não precisou enfrentar essa situação porque eles entraram num acordo. Não é? Porque um deles tinha uma chacrinha lá que tinha um lago e o pato ficou com quem detinha. Até nisso pensou-se no interesse do menor, que no caso era o animal. É o animal. Né? Mas para essa questão afetiva de animais, de estimação, nós já temos decisões nesse sentido e optou-se por uma guarda alternada desse animal, desse cachorro. Ainda é desprezada hoje o problema da afetividade por parte do animal. O animal sente, ele gosta. O cachorrinho, ele tem um amor pelo dono, ele não mede hora, ele não mede nada, ele fica na porta esperando o dono chegar. Foi sensato. A emoção do cachorrinho é grande. A decisão foi bem sensata no sentido de dividir. O violão aí vai depender do caso concreto. Os dois tocam, né? Ou vende o violão. Aí é uma outra, mas me parece mais fácil resolver o problema do violão.
E no caso da guarda compartilhada, quando um cônjuge mora em São Paulo, o outro mora distante, em outro estado ou em outro país, como que se processa nesse caso? Veja... Essa é uma pergunta, perdão. Pois não. Essa é uma pergunta da Cláudia Regina, ela é de Brasília, Distrito Federal. O que acontece? É desejável que os pais conversem, que você tenha um canal de diálogo, de respeito para o trato do menor, para as decisões do menor. Porque aí, hoje nós temos várias situações de guarda, de compartilhamento de guarda à distância, e que acontecem numa boa, sabe? O filho ali é criado pela mãe, no caso, numa determinada cidade, o pai tá distante, mora em outra cidade, mas hoje se valem da internet, de vários meios de comunicação para aproximar, né, para que se tenha essa aproximação. Então, quando você tem um canal de diálogo, de respeito, fica muito mais fácil. Talvez o que fique prejudicado aí é o contato físico. Seria o alargamento da visitação, porque a lei também prevê a situação de uma visitação equilibrada entre ambos, né? E esse equilíbrio não necessariamente se dá no relógio, né? 4 horas para você, 4 para mim, 4 dias para você, 4 para... O ideal é esse modelo, mas muitas vezes isso não acontece, até por fatores aí impeditivos, questão de trabalho. Nós não estamos sobre o violão. Não, exatamente. Sobre um ser humano. Então aí busca-se o quê? Olha, mas porque ambos moram em cidades diferentes, o pai trabalha, mas o pai viaja a trabalho, férias, quando que ele vem para cá? Então busca-se aí temperar essa situação, não é? Para que a criança tenha um convívio maior com o genitor, ainda que não de forma regrada, olha, toda semana, a cada 15 dias, porque vai depender dessa situação geográfica. Mas a participação na tomada de decisões da criança, né, em relação aos seus direitos, aos seus deveres, ambos conversam, ambos decidem, e o pai também decide e participa do cotidiano da criança. O exemplo que eu dei, que é muito comum, é lição de casa, tira uma foto, manda para o pai, comprei uma roupa, vou comprar, ganhei um presente, sabe? O pai interage, o pai participa. Quando você mora sob o mesmo lar, você participa, não é? Das angústias, das frustrações, da alegria da criança, porque está voltando da escola, porque está relatando um fato, está participando do cotidiano. Uma vez separados, em havendo esse canal de diálogo, você consegue preservar hoje muito em função da própria internet, de toda essa facilidade de comunicação que a gente tem. Hoje, doutor Marcelo, qual o maior benefício que a guarda compartilhada traz para a família como um todo? Bernardo, penso que a guarda compartilhada, primeiro que não é uma inovação brasileira. Ela se iniciou na Inglaterra há mais de 20 anos, atravessou a Europa, passou pela América do Norte, América Central, está no sistema desde 2008 e agora como regra a partir de 2014. É uma experiência nova, não é? Mas ela vem com com um espírito de trazer uma reflexão muito profunda no sentido de que você pai, você mãe, você guardião, tem que pensar no que é melhor para o filho, tem que pensar no interesse do menor. Você não pode se valer, na verdade, da criança, e é muito difícil, porque no dia a dia não tem uma separação, é muito difícil, uma separação que não tenha mágoa, que não tenha rancor, discussão, ressentimento. Mas o intuito da lei é blindar, é proteger essa criança dessa situação difícil, desse enfrentamento entre os pais. O foco é e deve ser sempre do bem-estar do menor. Nós temos a parábola do rei Salomão, em que 2 mulheres procuram o rei e ambas pleiteiam a maternidade. Encontram o rei em praça pública e, rei, o nosso rei precisa decidir, essa criança é minha, não é dela, né? O filho dela morreu e ela quer pegar o meu filho. E a outra, ao mesmo tempo, também gritava, rei, essa criança é minha, não é dela, o filho dela morreu e ela quer o meu filho. Ambas eram solteiras e havia essa discussão, ambas pleiteando a maternidade, não havia uma situação de mediação, não havia uma possibilidade de diálogo entre elas. E o rei resolveu, ele falou, me traga uma maior espada que tiver, chamou o malfeitor, traz aí a espada, vamos cortar a criança no meio agora. Uma das mães falou, pode cortar, pelo menos a criança não fica só para ela. Já a outra mãe, aos prantos, falou, rei, não corte meu filho, pode entregar meu filho para ela, mas não mate meu filho. E o rei, de forma muito sábia, decidiu, ele falou, agora
eu descobri quem é a verdadeira mãe da criança. Porque a verdadeira mãe, em que pese o sofrimento, ela quer o bem-estar do filho. Ela pensa no filho. E é esse o espírito, não é, que a lei traz e irradia para a sociedade para que se pense no bem-estar do menor, no interesse da criança. Eu particularmente entendo, e eu gostaria de passar isso para as pessoas precisam entender e ter como presente, como verdadeiro, a relação de duas pessoas que geram uma continuidade da vida. Não pode se ater e ter as letras frias de um contrato como verdade, como uma verdade superior. Existe, entre o contrato e a realidade, existe uma evolução, existe uma necessidade, existe o que é principal, existe o amor, existe a geração de um filho. Jamais o casamento se esgota quando há um divórcio. Esse casamento perdura. É impossível de você terminar, porque existe a relação filho. Mesmo que o casal brigue, e brigue violentamente, o filho não tem nada a ver com isso. O filho tem que ser respeitado, tem que ser amado, porque na hora de fazer, os dois fizeram com amor. Então esse amor tem que prevalecer. E é o grande desafio do judiciário, todas as vezes que nós temos nas audiências, né, litigiosas de divórcio, envolvendo questão de guarda, os promotores da infância, os próprios juízes se manifestam nesse sentido. Vocês têm um vínculo para o resto da vida. Isso é fato. É fato. Então vamos respeitar esse vínculo. Em respeito a esse vínculo, vamos conversar. Tem que conversar. Tem que saber conversar, tem que saber se respeitar, tem que saber tolerar, não é? Para que você consiga um crescimento saudável do teu filho, para que ele tenha uma vida equilibrada sob o ponto de vista moral, intelectual, para que ele cresça uma criança segura, não é? Saudável, para que seja o jovem e o adulto que amanhã nós queremos, na verdade, para governar o nosso país, para se interrelacionar na sociedade, não é? Esse é o desafio. Doutor Marcelo, com tristeza, o nosso tempo está se esgotando, o programa está terminando. Mas eu não queria fazê-lo sem lhe agradecer profundamente a sua presença. Foi um prazer imenso poder ter esse diálogo esclarecedor a tantas pessoas. E queria lhe dizer, simbolicamente, eu lhe passo a chave do programa. As portas estão abertas. Sempre que o senhor quiser, estaremos prontos para lhe receber. Agora, lhe confesso e digo isso publicamente. A minha emoção é maior ao momento que eu sei que o senhor fará parte da grade da emissora. Eu sei que seu programa será um sucesso fantástico. E é o que eu lhe desejo, a certeza que eu tenho. Doutor Marcelo, muito obrigado. Meus amigos que nos assistem, que participam, muito obrigado pela presença. Conto sempre, hoje, amanhã e sempre, com a sua audiência, com a sua participação. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Um grande prazer estar aqui contigo e poder participar desse novo projeto, dessa família que é essa emissora. Eu tenho certeza que nós teremos grandes novidades para a nossa sociedade. Verdade. Reitero o nosso muito obrigado. Obrigado da sua adesão, porque será muito importante para nós todos da emissora contar com uma pessoa culta, inteligente e um magnífico advogado. Obrigado. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício.
O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Programa Frente a Frente com Bernardo. Assista aqui na TV aberta todas as quintas-feiras a partir das 18 horas. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Mas eu não quero ser gorda, eu não gosto de ser gorda. Então, minha filha, para de chorar, levanta a bunda da cadeira, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma dieta. Não tá feliz do jeito que tá, você tem que se mexer, concorda?